O dia hoje promete ser de muitas emoções. Já começamos com a belíssima história de Maria de Magdala, a mulher que amou tanto quando conheceu Jesus, que a partir daquele momento nunca mais foi a mesma pessoa, ressignificando todas as suas dores, ressignificando todas as suas máculas. Vamos agora refletir sobre duas personagens também muito significativas do Evangelho de Jesus. Outra Maria, a Maria de Betânia. Naquela época era comum as pessoas agregarem os nomes às cidades onde nasciam. Maria de Magdala, a cidade de Magdala. Maria de Betânia, juntamente com Marta e um outro personagem do Evangelho, também muito conhecido, o irmão das duas, Lázaro, que Jesus faz retornar ao corpo depois de um surto cataléptico. Vamos inicialmente ver todo o encontro terapêutico e depois nós vamos nos ater às reflexões que ele nos remete. É um encontro terapêutico de Jesus com Maria de Betânia, arquétipo do ser autoconsciente, e Marta, arquétipo da fuga ao existencial naquele momento histórico. Foi narrado por Lucas no capítulo 10, versículos 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Em João, capítulo 11, temos novamente o encontro terapêutico de Jesus com Marta e Maria, por ocasião da morte do seu irmão Lázaro. Na verdade, não era uma morte, era um surto cataléptico que Lázaro teve, e Jesus, com seu magnetismo, faz ele retornar desse surto cataléptico. Por isso que morte aqui está entre aspas. No capítulo 11, do versículo 20, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. No 11:32,
Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Temos neste encontro dois níveis de consciência. O de Maria, arquétipo do ser autoconsciente, e Marta, arquétipo da fuga ao existencial. A casa representa o nosso interior. Mais uma vez, nós vamos convidar a todos a ver o encontro terapêutico de uma maneira diferente, da maneira consciencial, em que nós abstraímos da história pura e simplesmente e trazemos os símbolos para as nossas vidas. No fato histórico, nós temos um processo muito do cotidiano. Nós temos no fato histórico algo muito comum no cotidiano: uma família recebendo Jesus naquele momento histórico. Temos Marta e Maria, juntamente com Lázaro, que não aparece neste momento, mas que poderia estar também lá, recebendo Jesus e a sua comitiva. Podemos aventar a hipótese de Jesus estar de passagem por aquela cidade com os 12 discípulos. Então seria no mínimo umas 13 pessoas. E, à época, todo o serviço da casa eram as mulheres que faziam. O homem não lavava nem um copo, né? Então, esse é o cenário histórico. Marta, ocupada com muitas coisas para fazer, para servir aqueles homens todos que estavam na sua casa. E como uma boa anfitriã, ela queria dar o melhor que ela tinha para Jesus e os seus discípulos. Essa família, Marta, Maria e Lázaro, eram muitos amigos de Jesus. Na passagem que nós não vamos estudar toda, da chamada ressurreição de Lázaro, João fala sobre isso. Analisando de uma forma superficial, parece que Marta está cheia de razão. Por quê? Ela estava sozinha, preparando tudo para a ceia. E Maria ali, curtindo Jesus, né? Numa linguagem moderna, curtindo Jesus, com tudo que ela tinha direito. E ela trabalhando sozinha. No nível consciencial, e Jesus chama a atenção dessa questão consciencial, quem estava com a razão era Maria e não Marta. Porque Maria estava com a boa parte, como Jesus coloca muito claramente. Mas o convite é nós abstrairmos um pouco mais. Não é só analisar as personalidades da história, trazer isso para dentro das nossas vidas. Como nós falamos ontem, pela manhã, nós estamos fazendo um passeio histórico pelos encontros terapêuticos. Encontros de Jesus com Verônica, a chamada mulher hemorroíça. Jesus
com o jovem príncipe, Jesus com Nicodemos, Jesus com o centurião, Jesus com a samaritana, Jesus com Maria e Marta, e daqui a pouco Jesus com Maria de Magdala. Historicamente, estamos passando por essas personalidades. Como bem disse o Afro ontem, os encontros terapêuticos não são parábolas, são encontros históricos, aconteceram realmente. O encontro dessas pessoas com Jesus. Mas todo o Evangelho foi escrito com uma profunda significação. Nós estamos trabalhando esses 2 dias, aliás 3 dias desde sexta-feira, a terapia dos símbolos. A terapia dos símbolos é uma terapia que já existe no mundo espiritual e que está sendo trazida para a Terra. Joana de Ângeles foi a pioneira dentro do movimento espírita, trazendo essa terapia dos símbolos, quando ela oferece ao movimento espírita Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela trouxe já toda a questão da terapia dos símbolos apresentada ao movimento espírita. E o mentor Honório e irmã Francisca e outros do projeto Espiritizar vêm trazendo essa terapia dos símbolos para as nossas vidas. Quando nós adentramos a terapia dos símbolos, aquele momento histórico, ele se dilui para que nós busquemos os símbolos profundos e tragamos para nossas vidas. Então nós temos 2 arquétipos na mesma casa. Marta, arquétipo da fuga ao existencial, que é uma forma de auto-engano, e Maria, arquétipo do ser autoconsciente. A casa é o interior da criatura humana. Não é apenas uma casa lá em Betânia à época. É também isso, historicamente. Mas psicologicamente, consciencialmente, representa o nosso interior. Então vamos ver o que tem no nosso interior. Marta e Maria, dentro de uma visão consciencial, também não são 2 pessoas. São movimentos que trazemos dentro de nós. Existe dentro de nós um lado Maria, existe dentro de nós também um lado Marta. Aquele que nós alimentarmos mais, vai prevalecer na nossa personalidade. Se alimentarmos mais o lado Maria, vamos escolher a melhor parte e seguirmos. Se vitalizarmos mais o lado Marta, também estaremos no movimento de superficialidade frente à vida, nos auto-enganando, como se fosse possível fugir às questões existenciais. Não é possível fugir, mas que muitos de nós tentamos o tempo todo, isso é verdade. Então temos muito do arquétipo de Marta e somos convidados a desenvolver cada vez mais o arquétipo de Maria. E por que acontece isso? Quando a verdade chega à nossa casa íntima, mental e emocional, podemos acolhê-la com autoconsciência ou recebê-la superficialmente como uma informação intelectiva, permanecendo no auto-engano de fugir às questões existenciais
da vida. Novamente, nós estamos diante de um dilema existencial do Espírito. Jesus, o arquétipo da verdade e do amor. Toda proposta que proveio dele passa pela verdade. É claro que uma verdade profundamente amorosa, profundamente justa e caridosa, profundamente acolhedora, mas é a verdade. E todas as vezes que nós estivermos diante da verdade, simbolizada aqui na história pelo arquétipo da verdade e do amor, então nós temos na verdade um trio: Jesus, o arquétipo da verdade e do amor, convidando aqueles que ele tem o dever de guiar até Deus, à verdade e ao amor. Maria escolheu esse caminho, devido à autoconsciência que ela acolhia a verdade. Marta escolheu fugir da verdade. Esse movimento está presente em nossa intimidade. Tanto um quanto o outro. No nível evolutivo que nós estamos, nós temos tanto um quanto o outro movimento. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se Deus criou os espíritos maus e bons, e os benfeitores respondem que não, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, e a cada um deu uma missão. Que missão é essa? Conhecer a verdade, para nos aproximarmos de Deus, do próprio Criador. E nessa proximidade, nessa aproximação, quanto mais próximos, mais felizes seremos, até a pura e eterna felicidade. Até a pura e eterna felicidade, nós só conseguiremos o caminho da felicidade por meio da verdade. Vamos fazer uma enquete rápida? Quem é que não quer ser feliz? Levanta a mão. Nós estamos com 300 pessoas, né, mais ou menos, no auditório. Não estou vendo ninguém levantou a mão. Tem alguém aí do fundo que eu não vi que levantou a mão? Todos nós queremos ser felizes. Por quê? Por que nós queremos ser felizes? É só porque a felicidade é uma coisa que todo mundo fala que é bom? É só por isso? Não, é por algo muito maior que isso. Todos nós queremos ser felizes porque a felicidade é a determinação divina que trazemos na nossa consciência. Voltando à resposta da questão 115, é exatamente isso que os benfeitores dizem. Uns aceitam submissos à missão que está assinada na consciência. Outros murmuram. Murmurar é se revoltar com a relação à missão, de conhecer a verdade, nos 3 níveis de conhecer a verdade, no nível do saber, do sentir e do vivenciar. E nós queremos ser felizes. Há uma determinação. Todos nós vamos ser felizes, plenamente felizes, porque vem de uma determinação do arquétipo primordial, do arquétipo existencial, que é Deus, que nos criou para a felicidade. Só que nós temos todo o tempo que quisermos para nos tornar felizes.
E só há um caminho para a felicidade: o caminho da autoconsciência. O caminho de nós nos tornarmos seres conscienciais cada vez mais plenos. Por isso, é a boa parte de Maria. Qualquer movimento auto-enganoso, e nós vimos nesses dias vários movimentos auto-enganosos. O movimento do jovem príncipe, o auto-engano hedonista, a fuga pelo prazer, a fuga pelo pseudo-poder, a fuga por um processo de superficialidade frente à vida. Fugindo dele mesmo. E Nicodemos, o conhecimento intelectualista, o intelectualismo puro, fazendo com que ele fugisse da verdade, não buscando refletir consciencialmente sobre a verdade que Jesus apresentou a ele. Na mulher samaritana, a fuga por um processo de buscar no outro aquilo que ela deveria desenvolver dentro dela mesma. A busca de superar a sua carência afetiva no outro, e não pelo exercício do auto-amor. Então, também no movimento auto-enganoso, mas de todos aqueles que estavam se auto-enganando, das histórias que estudamos, foi a única que, a partir da fala de Jesus, refletiu sobre o auto-engano que estava vitalizando, e no meio da conversa, ela se modificou, indo ao encontro da verdade, trazendo a verdade para dentro da sua vida. Tanto é que ela termina aquele encontro memorável, completamente modificada, e vai dar a boa nova às pessoas dali da redondeza da Samaria. E o evangelista João diz que muitas pessoas acreditaram em Jesus por causa do depoimento dela. Aqui nós temos duas pessoas, uma sedenta da verdade, Maria, outra querendo fugir da verdade, Marta. E não se tem notícia que Marta modificou a sua forma de agir, pelo menos naquela encarnação, não temos registro no Evangelho, que Marta se modificou naquele momento histórico. Com certeza, hoje, já deve estar completamente voltada para a verdade, mas naquele momento histórico não. Então nós somos convidados a ver como que a verdade está adentrando a nossa casa íntima. Nós estamos permitindo que a verdade adentre a nossa casa íntima desta maneira? E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Vejamos a cena. Provavelmente 12 homens, se contarmos com Lázaro, 13 sentados ao chão, ouvindo Jesus, e uma mulher no meio daqueles homens todos. À época, isso era o quê? Um sacrilégio, né? Porque isso era privilégio, na cultura hebraica era privilégio dos homens. Tanto é que até hoje, não sei se já modificou, mas a mulher era impedida de estudar a Torá. Não sei se já modificou, porque as coisas não se modificam, mas ela era impedida. Tanto que muitas se disfarçavam de homem para poder estudar o livro sagrado dos hebreus. Então Maria estava lá, sozinha, mulher, no meio de todos aqueles homens, sentada aos pés de Jesus. Isso é um momento histórico, consciencialmente, trazendo para nossas vidas
Essa é a postura daquela pessoa que, diante da verdade, do arquétipo da verdade, do amor, acerena o próprio coração para que essa verdade adentre a sua intimidade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ensina Jesus. Para que a verdade se adentre de nós, é preciso quietude interior. Melhor dizendo, somos convidados a nos aquietar. Porque o verbo preciso dá um quê de obrigação. Eu tenho que, eu preciso de, só muda um pouco a semântica, mas tem um quê de obrigação. Nós somos convidados a nos aquietar, a nos sentar aos pés da verdade. Porque há muitas vezes, diante da verdade, inquietude interna, quando a pessoa está inquieta, ansiosa, como é o perfil de Marta, o que acontece com a verdade nessas condições? Quando nós não estamos assentados aos pés da verdade, quando nós não estamos serenos para ouvir a verdade, o que acontece conosco? O auto-engano é o processo todo, mas o que acontece nesse momento com a pessoa que se auto-engana? Nós vimos isso em todos os perfis auto-enganosos, inclusive no perfil de Marta. O que acontece? Quando a verdade adentra a casa íntima daquele que está se auto-enganando. A fuga vem depois. A fuga é para impedir, teoricamente, esse acontecimento. A verdade dói. Ontem o Afo falou sobre isso. Nesses casos, a verdade dói. Mas por que dói? Porque ela vai lá na ferida aberta no ego. E como vai na ferida aberta do ego e a pessoa não está com disposição de cicatrizar a ferida, o que ela faz? Foge. Foge da verdade, como se a verdade é que estivesse gerando problemas para ela. Na verdade, a verdade não dói. Como disse o Afro ontem, a verdade cura. Ela cura. Ela cura o espírito das suas dores. Definitivamente. A verdade é como um bálsamo, cicatrizador da ferida. Mas isso só vai acontecer se nós estivermos como Maria, assentados aos pés da verdade, sentindo o amor que vem da verdade. Então Jesus, arquétipo do amor e da verdade. A verdade é profundamente amorosa, a verdade é profundamente acolhedora. A condição para sentir a verdade dessa forma é estarmos assentados, serenos, fazendo exercícios de acerenar o nosso coração, fazendo exercícios para acolher essa verdade, porque nós já sabemos que essa verdade nos liberta. E se ela nos liberta, ela é bem-vinda dessa forma, em que nós permitimos que a nossa casa interior acolha a verdade. Maria colocou-se na posição de aprendiz do Mestre. Essa posição pede do aprendiz 2 movimentos em sua casa íntima: entrega
e ação. Então vejamos, o Mestre estava ali, na casa íntima de Maria e de Marta. Maria escolhe assentar-se aos pés do Mestre, porque ela estava em quietude interna. E nesse movimento de quietude interna, há espaço para ser aprendiz. Como que o aprendiz recebe a verdade? Com dor ou com júbilo? Com júbilo, embevecido. Maria não estava diante de Jesus embevecida com as suas palavras? Vejamos, quando o Espírito Superior se aproxima de nós e nos passa um recado, seja através de um médium, seja através de nós mesmos pela intuição, nós sentimos algo especial? Sentimos. Nós sentimos uma alegria, uma vontade enorme de nos autotransformarmos. Se isso acontece com o Espírito Superior, imagina você estar diante do modelo e guia da humanidade inteira, como Maria estava naquele momento histórico, com um espírito crístico que está, como diz o mentor Honório, a anos-luz deles, espíritos superiores. Ele usa esse termo da astrofísica para designar o quão distante Jesus, do ponto de vista evolutivo, viu gente? Jesus nunca está distante de nós. Do ponto de vista evolutivo, quão distanciado Ele está de todos nós, mesmo deles, como Honório, um espírito superior. Do ponto de vista do aconchego, da afetividade, do amor, Ele está extremamente próximo de todos nós, não tenhamos dúvida disso. Então, quando nós nos colocamos como aprendizes, nós queremos mestres, e o mestre maior das nossas vidas é Ele. É de Maria, é de Marta, é de todos nós. Então somos convidados a nos assentar aos pés do Mestre, como aprendizes, e nos rejubilarmos pela verdade, a sentirmos a verdade embevecidos e não embrutecidos. Ela só dói quando nós estamos embrutecidos na nossa sensibilidade. Quando nós estamos no movimento de fuga, nós embrutecemos a nossa sensibilidade. E ela convida a estarmos embevecidos, sentados aos pés de Jesus. Para que isso aconteça, 2 movimentos somos convidados a realizar: entrega e ação. Vamos ver o esquema que já foi falado várias vezes por outros facilitadores e que foi nos repassado pela mentora Dália. Eu, espírito imortal, leis divinas e Deus. Entrega e ação. Refletindo sobre esse esquema, onde Jesus está aqui? Ele está como uma representação de Deus. Ele é o caminho, a verdade, a vida que nos conduz a Deus. Por quê? Ele não é Deus, ele está na posição do espírito imortal também, né? Mas ele alcançou um nível evolutivo tão grande, tão intenso, que ele é o caminho que leva a Deus. Por quê? Tem a ver com aquilo que Maria estava buscando nele. Com certeza, Maria não estava olhando para Jesus
para contemplar os olhos belíssimos que ele tinha. Não era um amor nesse nível terreno, era um amor profundo, um outro nível, divino. O mesmo amor que Maria de Magdala tinha por ele naquele momento histórico, teve por ele naquele momento histórico. O que Maria estava buscando? A verdade. E a verdade é o quê? É o símbolo do quê? Das leis divinas. Então o que Maria estava buscando no Mestre era o conhecimento das leis. Nesses diálogos que Jesus tinha na intimidade, ele falava mais explicitamente. Se nós pegarmos o Boa Nova de Humberto de Campos, vemos os diálogos que Jesus tinha explicando até determinados termos que ele usava. Então imaginemos como deveria ser um diálogo com o arquétipo da verdade e do amor ali na intimidade, na sua casa física, mas profundamente na sua casa íntima. Então ela estava se entregando totalmente ao arquétipo da verdade e do amor, a todo conhecimento que vinha dele naquele momento. Uma entrega profunda, acolhedora, que só a quietude interior proporciona. Só a quietude, quando nós nos assentamos, isso é permitido em nós. Nós acessamos profundamente a lei de permissão e nos entregamos. 2 tipos de entrega: a Deus, nosso Pai, que Jesus é o condutor até Ele, e as leis na nossa consciência, as leis divinas. Para que serve essa entrega? Para que nós hajamos no espírito imortal que somos. Ao sair daquele momento contemplativo, reflexivo, Maria tinha mais elementos para agir em si mesma, desenvolvendo as virtudes do espírito imortal que ela é. Somos convidados a fazer o mesmo, utilizar do Mestre Jesus, que nos ensina as leis divinas, para fazer o mesmo, utilizar dos ensinamentos dos espíritos superiores, que conforme a questão 627 de O Livro dos Espíritos, vieram para explicitar todo o ensino das leis divinas que Jesus ensinou com as alegorias, com as parábolas, com as metáforas que ele usava. Eles vieram para isso. É isso que os mentores do Projeto Espiritizar vêm fazendo conosco. Explicitar todas as leis que Jesus ensinou nas suas parábolas, nos seus encontros terapêuticos, nas elucidações terapêuticas, nos convites terapêuticos e com o seu próprio comportamento consciencial. São várias formas de se aprender o Evangelho, o significado do Evangelho em nossas vidas, aprendendo a lidar com as leis divinas. Quando nós nos colocamos predispostos a aprender assim, nós agimos no espírito imortal que somos. E aí todas as feridas serão cicatrizadas. Não é necessário ter medo da verdade. Não faz sentido ter medo da verdade. Porque a verdade cura as nossas dores. Sentir a verdade como algo ofensivo é um movimento de um profundo auto-engano. Já podemos nos libertar desse auto-engano. Podemos sim, sem exceção, todos nós. Adentrar na casa íntima como Maria e permitir-se sentir júbilo
pela verdade. Somente é possível ouvir a verdade do Evangelho de Jesus nesse movimento de quietude interna, mansidão e humildade, que demonstra Maria entregando-se à verdade das leis divinas para agir em si mesma, desenvolvendo as virtudes. É esse o caminho. O sentimento de aprendiz é uma virtude e condição que nos convida a duas outras virtudes, a mansidão e a humildade. Em conjunto, produz essa quietude interna, que vai fazer com que nós nos assentemos aos pés da verdade, para que tragamos essa verdade para dentro de nós e ela nos liberte. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Vejamos o que está acontecendo. Aqueles de nós que estamos no movimento auto-enganoso, o que nós queremos fazer com o arquétipo da verdade e do amor? Exigir, exatamente. Nós queremos impor o nosso auto-engano ao arquétipo da verdade e do amor. Historicamente, nós estamos vendo aqui uma mulher querendo mandar no modelo e guia da humanidade. Uma mulher querendo dar ordens para o Criador do próprio planeta Terra, que ela não sabia na época, mas nós sabemos hoje. Aquele que criou o planeta que nós habitamos, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Vejamos uma mulher com a mão na cintura, porque aqui o evangelista ele narra resumidamente a história, porque senão não caberia, se fosse narrar tudo, né? Ele resume e condensa e coloca. Provavelmente ela lá, e Jesus olhando para ela. Aí ele vem e resume isso aqui. Isso historicamente. Agora, abstraindo da história, trazendo para nossas vidas. Quando, diante da verdade e do amor, nós criamos movimentos de pseudo-onipotência, de prepotência, de distração, nós estamos no movimento de uma fuga muito séria da verdade, fugindo das questões existenciais da vida, fugindo do nosso propósito existencial, fugindo do nosso programa existencial. Não tenhamos dúvida disso. Só que essa fuga, que parece satisfatória, mas que nunca será satisfatória, gera mais inquietude, mais ansiedade, gera um cansaço muito grande. É o que Jesus logo em seguida fala para Marta. Marta apresenta aqui 3 movimentos psicológicos: a distração, a pseudo-onipotência e a prepotência. O evangelista coloca: andava distraída, e depois a pseudo-onipotência dela, querendo mandar no modelo e guia da humanidade, e a prepotência, porque ela vai lá e, como dizem os jovens hoje, dá um tom em Jesus, né? Não é isso? Ela não dá um tom? Ela vai lá e dá um tom em Jesus. Na minha época é passar um sabão. Ela, na época de jovem, né? Hoje eles chamam de tom. É o que ela faz no modelo e guia da humanidade.
Vejamos, Marta está numa profunda inquietude, bem diferente da quietude da sua irmã. Isso é extremamente angustiante para o espírito. Todas as vezes que o espírito se movimentar na direção da mentira, esse movimento dele vai produzir inquietude, ansiedade, fadiga. Marta quer controlar o mundo à sua volta a ponto de dar uma ordem para o arquétipo da verdade e do amor. Por que ela dá uma ordem para o arquétipo da verdade e do amor? Do ponto de vista histórico, muita gente pode dar razão a Marta. Vamos abstrair do momento histórico e vir para o momento consciencial. Por que a mentira quer dar ordem à verdade e ao amor dentro de nós mesmos? Para abafar a verdade, para tentar fugir dela. Mas vejamos, é um movimento profundamente desamoroso, injusto e descaridoso conosco mesmo. Nós estamos fugindo da lei maior do universo ao fazer isso, da lei de amor, justiça e caridade, porque a verdade sempre anda junta com o amor, e o amor anda sempre junto com a verdade. Não é possível haver o divórcio dessas duas virtudes. É o casal que reina soberano na nossa consciência. Esse casal de virtudes, amor e verdade. Somente trazendo o casal de virtudes dentro de nós é que nós vamos nos libertar. Age com profundo auto-engano. Quando estamos distraídos querendo controlar o mundo externo, não temos espaço mental e emocional para ouvir a verdade. É o que Marta demonstra aqui. Ela não tem espaço mental para ouvir a verdade, porque ela anda distraída. Vejamos quais as distrações que o moço rico usava, o jovem príncipe. A distração do sexo, a distração do pseudo-poder, a distração da invulnerabilidade, da pseudo-autossuficiência. Qual que era a distração de Nicodemos? O intelectualismo. A distração da samaritana era buscar marido, encontrar um homem que a plenificasse, que lhe desse amor, que lhe preenchesse o vazio existencial que ela sentia e que só gerava mais vazio ainda. Então nós podemos, hoje tem muito mais distrações no mundo do que a época de Jesus. A distração vem exatamente desse processo superficialista e de fuga da verdade. E aí há N formas. Nós já interpretamos esse encontro terapêutico, a distração da fazeção de coisas. Nós não vamos adentrar por esse caminho, que já trabalhamos isso em outros seminários do Projeto Espiritizar. Nós estamos trabalhando a distração mais profunda ainda, que é essa distração que o espírito cria sofismas para si mesmo, para fugir da verdade e do amor. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vejamos a fala. Só o mestre falaria assim, né? Acabou de tomar um tonho, um sabão daqueles, uma lição de moral, né? Como se ele não fosse o arquétipo da plena moralidade, e ele simplesmente, com muita doçura, com muita suavidade, mostra a verdade para Marta. Vejamos que a verdade está sempre associada ao amor.
Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada, você está cansada desse caminho, minha filha. Venha para aquilo que é mais necessário. Escolha a boa parte também. É o que Jesus está falando nas entrelinhas para ela. Escolha a boa parte, porque essa boa parte nunca lhe será tirada. Escolha as questões existenciais da vida, Marta, porque as questões existenciais você nunca vai perder. É o que Jesus está falando para ela, de coração para coração. Com certeza Marta viu isso aqui como se fosse Jesus já desconsiderando, porque depois, na suposta morte de Lázaro, ela age da mesma forma com Jesus, só que já num outro sentimento, mas que é muito próximo da pseudo-onipotência, da prepotência. Mas veja, Jesus aqui está convidando Marta a buscar o arquétipo de Maria, a se tornar um ser consciencial, um ser pleno, consciencialmente, que não é aquele que já evoluiu na plenitude, mas aquele que está consciente de que está aqui para caminhar na direção dessa plenitude, desse bem-estar, da harmonia e do equilíbrio. Quando nós não agimos assim, o espírito vai se cansando, vai entrando num tédio. A ausência de sentido existencial para o espírito gera um tédio muito grande. Ele pode ganhar rios de dinheiro, materialmente falando, mas se sente entediado, se sente cansado. E cansados da vida, muitas vezes nós acreditamos ilusoriamente que saindo da vida do corpo, nós vamos resolver o problema. Por isso, o suicídio vem aumentando assustadoramente nesses dias que estamos vivendo. A depressão vem aumentando cada vez mais. Por quê? Porque estamos afadigados com muitas coisas. As várias coisas da fuga ao existencial, as várias coisas do auto-engano, que nós vimos nos vários perfis psicológicos que trabalhamos esses 3 dias. E é necessário só uma coisa: a boa parte, a tomada de decisão para viver as questões existenciais da vida, que dão verdadeiro sentido à vida, que oferecem para todos nós a plenitude da vida e que nunca nos será tirada. A distração com as coisas, a pseudo-onipotência, a prepotência produzem ansiedade e fadiga. Jesus chama a atenção de Marta para o necessário. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas do mundo, todas as coisas transitórias são acrescentadas quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, que simboliza a conexão com as leis divinas e o exercício das virtudes no nosso interior. Maria escolheu a boa parte, ou seja, as questões existenciais do reino de Deus e que não podem jamais ser retiradas de nós, pois se tratam de conquistas interiores e permanentes. Para resumir tudo que estamos trabalhando, vejamos esse esquema extraído do livro Eu, Espírito Imortal, do Honório, o mentor Honório, né? Já estamos até na intimidade. Daqui a pouco o Honorinho. O mentor Honório, com muito respeito ao mentor. Nós temos aqui os valores do espírito imortal, as dimensões do espírito imortal. Nós temos o saber,
o sentir, o fazer e o ser. Maria de Betânia estava profundamente focada no ser existencial que ela é. E por isso, ela queria saber mais, saber aquilo que Jesus tinha a oferecer. Que momento ímpar para esse espírito, ter Jesus na intimidade da sua casa, das duas casas, a casa que ela morava e a casa interior, acolhendo profundamente o saber do Mestre dentro do seu coração. Mas não apenas um saber. Para Marta era só um monte de coisas que Jesus estava falando lá. Para Maria não. Para Maria era aquele saber profundo das leis, para que ela pudesse sentir no seu coração toda aquelas verdades, sentir profundamente o sentido de tudo aquilo na sua vida, para depois fazer, agir, trabalhar em si mesma, no nível do fazer, construindo as virtudes dentro de si mesma, agindo no dia a dia naturalmente, porque poderia muito bem Marta sentar também, ouvir Jesus, e depois as duas iriam preparar no nível do fazer as coisas da ceia. Mas isso só aconteceria se Marta estivesse assentada, física e emocionalmente. Porque se ela sentasse inquieta como estava, afadigada como estava, ou ela dormia, ou ela ficava. E agora? Não vai faltar isso. Não vou ter tempo daquilo. E ficava na inquietude. Quando o espírito está focado no ser, o fazer vem como um fluxo de um rio em direção ao mar. Ele não se apressa e nem para o seu fluxo. Ele se faz naturalmente como esse rio em direção ao mar. Porque o espírito está profundamente focado no ser que ele é, como Maria. E aí o ser administra o saber, o sentir e o fazer, e vai se construindo como espírito imortal que é. Então diz o mentor Honório que somos compostos por 4 dimensões: ser, sentir, saber e fazer. A dimensão do saber é desenvolvida pelos esforços na elevação do pensamento. É o que Maria estava fazendo. Ela estava fazendo esforços para ouvir Jesus e melhorar o seu pensamento, a sua forma de ver as coisas, elevando o seu pensamento. Nós somos convidados a ouvir os espíritos superiores, em nome de Jesus, e fazer o mesmo, elevar o nosso pensamento. A dimensão do sentir é desenvolvida pela prática das virtudes. Só o simples fato de assentar e ouvir já era um exercício de virtude para Maria. A virtude da quietude, a virtude da humildade, da mansidão e do sentimento de aprendiz. O aprendiz que está ali diante do Mestre, praticando a virtude que ele ensina, as virtudes que ele ensina. A dimensão do fazer é desenvolvida pelo ajuste no comportamento. Será que Maria era preguiçosa, não queria ajudar Marta? Não. Ela estava fazendo ajuste no seu comportamento, um comportamento de suavidade, de leveza, acolhendo tudo aquilo que estava ali à sua volta. A dimensão do ser é desenvolvida pela intensa valorização de si mesmo, enquanto filho de Deus, nesse momento, aprendiz da vida. É o que Maria fez, uma valorização intensa de si mesma. Ela merecia estar ali, mesmo de uma certa forma contrariando a cultura vigente,
uma mulher ouvindo o Rabi, mas ela não estava disposta a se prender à questão convencional. Ela estava ali se autovalorizando. Sem a autovalorização, nós não vamos acessar a lei do mérito, a lei de permissão, a lei do mérito, para trabalhar com as nossas dificuldades interiores. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vejamos que continua uma inquieta, outra assentada em casa. Será que João escolheu as palavras aqui para fazer rima com a outro fato histórico? Que são dois fatos históricos em momentos diferentes. Naquele momento, elas estavam recebendo Jesus na sua casa. Lázaro estava muito bem. Depois, Lázaro adoeceu, não foi registrado quanto tempo depois, e aconteceu dele entrar no surto cataléptico. E Marta sabe que Jesus está aproximando e ela já sai de casa ao encontro dele. Aqui o que ela mostra? A Marta demonstra o contraponto entre a pseudo-onipotência e a prepotência, a impotência. Continua desejando o controle do mundo externo. Maria continua com a postura de serenidade consciencial. Ela permanece assentada porque sabia que Jesus iria chegar na casa. Marta não. Ela já sai para passar outro tom em Jesus. Vejamos que Marta, João registra as mesmas palavras, mas o tom que Marta oferece, fala a sua lamentação, é diferente do tom de Maria. Até a postura é diferente. Então Marta foi ao encontro de Jesus e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está lamentando Jesus não estar lá. Ela quer controlar o mundo, ela quer controlar até a morte do irmão. Vejamos a fala de Maria. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vejamos que a postura física dela não é de alguém que está exigindo, que está admoestando Jesus. Ela está reconhecendo uma realidade. Então ela lança-se aos seus pés, novamente exercício de humildade, de mansidão, de sentimento de aprendiz, e exclama, não reclama, exclama. Apesar das palavras de Maria serem as mesmas de Marta, a postura é de humildade e mansidão diante de Jesus e não de lamentação como irmã. É um encontro belíssimo, né? Como todos os demais encontros terapêuticos, e nós faremos outros encontros do Projeto Espiritizar para fazer outros encontros terapêuticos, porque são dezenas pelo Evangelho todo, e todos eles belíssimos, cada um da sua ótica. Importante para nós, nos encontros terapêuticos, é ver que virtude somos convidados a nos modelar em Jesus, para que dele saia esse exemplo de virtude para nós. Será que eu estou fugindo da verdade? Eu estou sendo convidado ao exercício da autoconsciência cada vez maior? Será que eu estou me sentindo tão culpado, a ponto de, como Maria de Magdala, numa ambivalência de culpa e de amor, ser convidado por Jesus a amar muito, para reparar os seus débitos por amor,
porque a culpa não repara nada. O arquétipo do auto-perdão, que o Alfa vai trabalhar daqui a pouco. Como eu estou? Como está a minha intimidade? Para que, ao exemplo de Verônica, cheguemos até Jesus, peguemos na túnica dele, e dele saia um exemplo de virtude. Haja dessa forma, meu filho. Haja dessa forma, daquela forma. Haja assim. Porque é isso que vai curar as suas dores. É isso que vai lhe trazer vida e vida em abundância. Não é fugindo de si mesmo. Não é usando de outros subterfúgios que já usamos muitas e muitas vezes em outras existências, que nós vamos acerenar os nossos corações. É com a verdade e o amor que nós estaremos nos aquietando para desenvolver a felicidade que nunca acaba, nos rejubilando com o nosso modelo e guia, seguindo para sempre. Muita paz.